A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno através da sua morte na cruz de Calvário, para todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único e suficiente, a Ele de sempre, eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. A forma como você pensa pode criar a sua personalidade. Os seus pensamentos são melhores do que as suas ações. Antes de você agir, você pensa, glórias a Deus. Então, através do seu pensar é que você vem agir. Então, pense de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, sobre você viver na terra. Porque a palavra de Deus é santa, é poderosa, é fiel, é verdadeira. Palavra do nosso Deus poderoso, maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler aqui a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Números, capítulo 14, do verso 19 ao verso 24. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como agora do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, aqui é o 22, os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que eu a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. 24. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Glórias a Deus, isso é muito poderoso. Glórias a Deus. Quando Moisés, glórias a Deus, estava perto de morrer, ele escolhe 12 homens para espiar a terra de Canaã, terra que emana leite e mel, que Deus tinha, glórias a Deus, prometido aos filhos de Israel, quando os tirou do Egito, com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Glórias a Deus. Moisés morreu com 120 anos de idade, era o limite máximo que Deus estabeleceu, glórias a Deus, para os homens da terra, depois que as águas do dilúvio baixaram e Noé desceu com a sua família. Moisés morreu no limite máximo. Moisés foi um homem que Deus usou para libertar o povo hebreu do Egito através da mão forte, poderosa de Deus, do seu Deus maravilhoso e poderoso. Glórias a Deus. Mas Moisés chegou no final da sua vida. Então, Moisés, na sua velhice, prepara 10 líderes, 10 espias, glórias a Deus, junto com Josué e Caleb, para ver a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, para ver a distância, e eles vão. Mas os 10 espias trazem um relatório negativo sobre a terra de Canaã, sobre os povos que estavam lá, os gigantes, os cananeus, os malequitas. Eles trazem um relatório negativo para Moisés sobre os povos que estavam lá. Mas Josué e Caleb agiram diferente. Glórias a Deus. Josué diz, animamos-se. Vamos nos animar. Um ânimo quer dizer o agente ativador do ser. Josué era um homem animado. Josué tinha fé em Deus. Josué tinha experiência com Deus. Assim também como Caleb. Glórias a Deus. E aqui na palavra do Senhor fala, glórias a Deus, no verso 24, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Glórias a Deus. Caleb confiava em Deus. Caleb tinha personalidade. Ele tinha bons pensamentos, e ele confiava no Senhor. Glórias a Deus. Josué, ele viu muitos milagres que Deus fez, glórias a Deus, com o povo hebreu. Josué, ele era coadjuvante, enquanto Moisés, protagonista, glórias a Deus, desde a saída do Egito, e Josué viu os mesmos milagres que Moisés viu, glórias a Deus. Mas Josué deu a sequência e Moisés chegou ao final da sua vida. Moisés morreu no limite máximo de idade, que era 120 anos de idade. Então Josué viu mais milagres do que o próprio Moisés viu. Glórias a Deus. Moisés, glórias a Deus, o maior estadista da história.
O homem que, através do poder de Deus na sua vida, tirou mais de 2 milhões do povo hebreu, praticamente 2 milhões do povo hebreu, das mãos do Egito, através do poder de Deus na vida de Moisés. Mas quando Moisés estava saindo da terra através da sua morte natural, outra liderança iria ficar no seu lugar, que era Josué. E junto com Josué estava Caleb, glória a Deus. E quantos espias que trouxeram um relatório negativo para Moisés morreram no deserto? Josué e Caleb possuíram a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu. Glórias a Deus. E aqui Deus fala sobre Caleb, nesse verso 24, sobre o espírito de Caleb. Caleb é um homem que tinha fé em Deus, assim como Josué, e confiava em Deus. E o verso dessa palavra é que eu vou tirar as palavras através desse vídeo que eu estou trazendo para abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque Deus é grande e poderoso. Muitas vezes, a maneira como você pensa é mais importante do que as suas ações. Caleb tinha fé em Deus. E ele tinha bons pensamentos, assim como Josué. Tinha fé em Deus e tinha bons pensamentos. Esses dois homens confiaram em Deus. Eles viram Deus fazer grandes milagres no deserto. Enquanto os outros 10 espias morreram no deserto, Josué e Caleb possuíram a terra que Deus prometeu aos seus pais, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Glórias a Deus. O pensamento é algo poderoso, porque o nosso pensamento, ele dirige também a nossa vida. Quando você tem um pensamento positivo com fé em Deus, em primeiro lugar, você vai ter uma vida abençoada. Glórias a Deus. Muitos homens de Deus, no Antigo Testamento, no Novo, viveram uma vida de confiança em Deus. Glórias a Deus. Assim como José, ele confiava em Deus. Ele fugiu da mulher de Potifar, na casa de Potifar. José foi para a prisão, mas da prisão ele foi para o palácio e ele se tornou um governador. Glórias a Deus. Assim também como José lá no passado manteve equilíbrio com os seus irmãos, que o venderam e o jogaram, glórias a Deus, jogaram ele em um buraco. Quando José estava na condição de governador, ele vê os seus irmãos, ele os perdoa, glórias a Deus. E Deus abençoou Josué, glórias a Deus, junto com Caleb, para seguir adiante, para entrar na terra de Canaã. Assim também como José, como eu mencionei aqui, ele estava jogado no buraco, glórias a Deus. Passaram os anos e José cumpriu aquilo que Deus mostrou a ele em sonho e visão, glórias a Deus. Quando ele ainda estava na casa dos seus pais, ele se tornou um governador, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas Josué e Caleb era como José, ambos confiavam em Deus, tinham fé em Deus, assim também como Davi, que foi 10 anos perseguido implacavelmente através da perseguição de Saul contra a sua vida para o destruir. Davi confiava em Deus e Davi se tornou um dos 3 maiores reis da história. Como também os discípulos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, glórias a Deus. João, Saulo, que virou Paulo, Mateus, Lucas, Marcos e demais discípulos, glórias a Deus, que levaram o evangelho além de Jerusalém, além da Judéia, para o mundo, glórias a Deus. Jesus Cristo subiu aos céus, mas os discípulos deram sequência à igreja, glórias a Deus. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce, glórias a Deus, no dia de Pentecostes, glórias a Deus. E dali, os discípulos seguem, glórias a Deus, pregando a palavra do Senhor, da noiva do Cordeiro, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a salvação da alma. São homens que têm pensamentos de fé em Deus e pensamentos positivos sobre si mesmos. Os pensamentos, eles ditam as ações. Vivam a vida com fé em Deus e bons pensamentos na sua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Isso é tudo na vida. Viva uma vida com pensamento bíblico, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Glórias a Deus, que é meu livro de regra de fé e vida. O meu pensamento está vinculado à Palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, que você também venha ter um pensamento vinculado com a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, a Palavra Santa de Deus, de Gênesis a Apocalipse, glórias a Deus. Então, está aqui o verso que eu vou tirar as palavras do vídeo, glórias a Deus, vou trazer para você nesse vídeo poderoso, maravilhoso, para a honra e glória do nosso Deus. Josué e Caleb, homens que tinham bons pensamentos, que confiavam em Deus, que viram a terra de Canaã, mas não se intimidaram com os povos que estavam lá. E eles seguiram adiante. Glórias a Deus. Eles tinham bons pensamentos,
Tudo que tem um bom pensamento é uma crença profunda sobre si mesmo. Você tem que acreditar em Deus, mas em segundo lugar, acreditar também em você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando você vê o leão tem uma crença em si mesmo. Porque o leão é considerado o rei dos animais. Porque o leão, ele tem uma crença em si mesmo, ele crê que ele vence, ele tem uma crença interna sobre si mesmo, o leão, e quando ele vê um animal, ele está vendo um almoço, glórias a Deus. O elefante é o animal maior do mundo dos animais. Ele tem a maior massa, a altura e uma boa inteligência. Os elefantes são considerados animais inteligentes, glórias a Deus. O leão, ele não é o mais rápido, glórias a Deus. Não é o mais veloz, não é o mais alto, não é o mais forte, glórias a Deus, do mundo dos animais, não é o que tem mais estrutura, glórias a Deus. Ele tem a sua estrutura pessoal, mas ele não é nem o mais veloz, nem o mais rápido, nem o mais forte e nem mais inteligente. Mas o que torna o leão o rei dos animais é que o leão, ele tem uma crença interna em si mesmo, que ele consegue vencer, ele vence. Então, quando o leão vê um elefante ou qualquer outro animal, mesmo que seja maior do que ele, o leão ele está vendo um almoço, glórias a Deus, enquanto o elefante possa ter uma mentalidade de ovelha que vai ser comido pelo leão, vai virar um almoço de um leão. O elefante, que é o animal que é mais alto, mais robusto, mais forte, tem massa, e tem mais inteligência que o leão. Enquanto o elefante tem essa mentalidade, o leão tem uma mentalidade de liderança. Ele é menor do que o elefante. Glórias a Deus. Mas ele não olha para o elefante através da sua robustez. Ele vê o elefante, ele vê o almoço e ele almoça o elefante. Mas por quê? Porque o elefante ele é controlado pela maneira que ele pensa. Ele é o maior do mundo dos animais. Mas ele pensa como uma ovelha. Então ele vira um almoço do leão. A crença interna no leão, que ele crê que ele vence, ele vai e vence. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então você ter um pensamento positivo é importante. Glórias a Deus. O leão, ele crê que ele vence, ele vai e vence. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você precisa crer, em primeiro lugar, em Deus e acreditar que você consegue vencer. Se Deus te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Não importa quantos diplomas uma pessoa tem, qual o tamanho do seu currículo, qual é a sua história de vida. Glórias a Deus. Se a pessoa pensar pequena sobre si, se ela não tiver um pensamento positivo sobre a sua pessoa, todo o currículo, toda a sua história, todos os seus diplomas, se ela tem mais de um diploma, glórias a Deus, pode não obter efeito e não ter valor. Se a pessoa tiver uma mentalidade medíocre sobre a sua própria pessoa, glórias a Deus. Outra pessoa pode fazer algo que não seja tão qualificado quanto essa pessoa, mas pode fazer algo semelhante, glórias a Deus, ao que ela faz, glórias a Deus, porque tem uma crença, fala aqui no sentido natural, em si mesmo, que consegue vencer, e assim Deus permitindo, que tem o querer e a vontade de Deus, vence, glórias a Deus. Tudo vem, em primeiro lugar, através do querer e da vontade de Deus para cada vida, glórias a Deus. Mas quando Deus permite nós agir, nós temos que acreditar em nós mesmos, glórias a Deus. Então não importa a história, é importante. Não importa a quantidade de currículos. O que importa, em primeiro lugar, é fé em Deus, servir a Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para Deus vir abençoar a sua vida e agir naturalmente, você ter uma crença interna poderosa sobre a sua pessoa. O leão, quando ele vê um elefante, ele vê um almoço, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, não é o mais veloz, nem o mais inteligente do mundo dos animais. Mas porque ele é um rei, porque ele tem uma crença em si mesmo, que ele consegue vencer, que ele pode vencer, e ele vai e vence. A atitude interna introduzida dentro do leão faz com que ele vença, e essa atitude que o leão tem interna dentro dele faz com que ele seja o rei do mundo dos animais. A Bíblia Sagrada fala em dois animais, o leão e a aiga. Glórias a Deus. A aiga é o rei do mundo das aves e o leão é o rei do mundo dos animais. Glórias a Deus. E Deus sempre nos compara com esses animais. Glórias a Deus. Então que você venha ter uma mentalidade, uma crença forte e poderosa sobre a sua pessoa. Você também é um resultado dos seus pensamentos?
A maneira como você pensa, naturalmente, pode determinar como você se enxerga e como você age. E você precisa pensar diferente sobre a sua pessoa. Glórias a Deus. Caleb, ele tinha aqui um pensamento poderoso. Glórias a Deus. A maneira como você pensa, ele cria a sua personalidade. Glória a Deus. Não importa como você seja, você tem que estar com a mente boa para pensar sobre si mesmo. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vê as circunstâncias vindo ao teu encontro e você abraçando as circunstâncias, dizendo, eu vou vencer, em primeiro lugar, porque Deus é comigo e eu acredito que eu consigo vencer na minha maneira de agir. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Você não pode ter uma atitude além da sua crença. A sua atitude, ela tem que estar alinhada em conjunto com a sua crença. Ninguém tem atitude maior do que a sua própria crença. A sua crença, ela mostra também como é a sua atitude. Glórias a Deus. Esses homens aqui, eles tinham atitude. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O leão, ele é o rei do mundo, dos animais, como eu falei, porque ele acredita em si mesmo. Ele tem uma crença em si mesmo. O sistema de crenças do leão controla toda a situação do leão. Quando o leão vem agir, ele crê que ele consegue e ele vence. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela também é um fruto, o seu orgulho, não apenas do seu caráter e do seu coração, mas do seu pensamento. Uma pessoa, glórias a Deus, que é gentil, ela também é o fruto não apenas do seu caráter, nem do seu coração, mas dos seus pensamentos, porque os pensamentos, eles ditam também a forma como agimos. Glórias a Deus. Eu já fiz vários vídeos, alguns vídeos falando sobre pensamento, sobre mente. Glórias a Deus. Nós temos duas mentes. A mente cima, que é a mente do núcleo da cabeça, é que recebe as informações, e a mente baixa, a submente, que é o coração, que é que sai aqui, aqui sai os desejos para a vida. Então, tudo que você recebe aqui, desce para cá e daqui sai. Então, se você vier contra você pensamentos ruins, você tem que lançar fora e não receber esses pensamentos. E todo pensamento que entrar aqui em você, você tem que purificar ele. Glórias a Deus, glórias a Deus. Filtrar ele e trazer para baixo aquilo que é puro, que é bom, para colocar em prática, porque recebemos informações através do ouvido, do olhar e da mente. A pessoa que vem à Terra, ela traz uma semente para produzir algo de bom para o mundo. Glórias a Deus. Você não nasceu do nada, você não é obra do acaso. Deus colocou em você uma semente para você vir abençoar a terra, mas na sua trajetória da terra, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, num propósito, uma missão de vida que Deus tem com você, você tem que servir a Deus, e para que essa semente que está dentro de você, ela venha a funcionar bem, você tem que servir a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué e Caleb tiveram sucesso, eles foram abençoados porque eles serviram a Deus. Eles acreditavam na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e eles herdaram a terra que mana leite e mel. Glórias a Deus, glórias a Deus. A Bíblia é meu livro de regra de fé e vida. Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada é meu livro de regra de fé e vida. É aqui que eu aplico, glória a Deus, tudo para viver. Você quer saber mais sobre a vida? Em tudo está aqui. Tudo que você precisa para viver bem abençoado, uma vida bem-sucedida, abençoada, está aqui na Santa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que você vem entregar aqui na Bíblia, a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, sua alma, o seu espírito, todo o seu ser, esteja poderosamente alinhado, direcionado puramente com a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para você ter uma vida abençoada na terra e ser bem-sucedido. Porque a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela tem tudo que você precisa para viver, de Gênesis Apocalipse. E quando você lê a Bíblia, você cria pensamentos bons, porque aqui é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é santa, é poderosa, é perfeita, é fiel para se viver. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero dizer que ninguém consegue viver
além dos seus limites, além dos seus pensamentos. Você vive aquilo que você é, glórias a Deus. Como Caleb, ele tinha uma crença nele, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A sua crença natural faz com que você venha ver além de você mesmo, para você ter uma vida abençoada na terra, ver de uma vida poderosa, glórias a Deus. O seu sistema de crenças é sobre você mesmo, é sobre quem você é. Caleb acreditava em Deus. Você precisa também gostar de quem você é. Uma pessoa que ela não gosta dela mesma, ela está se auto-anulando. Viva você, a sua vida, você mesmo. Honra a Deus, glorifica a Deus, tributa a Deus sobre a tua pessoa, agradece a Deus pelo que você é. Você é o que Deus quis que você viesse a ser aqui na terra. Existem coisas boas em você para abençoar. Precisa se auto-amar cada dia mais, ser quem você é. Ter pensamentos positivos sobre a sua pessoa. Isso é uma crença pessoal sua como ser humano. Glórias a Deus. Você é o que você pensa, e o que você pensa se torna o que você é, em prática e pessoa de vida. Então venha pensar coisas boas sobre você, para trazer prática e coisas boas para a sua vida. Então Caleb aqui, ele tinha bons pensamentos, glória a Deus. Se você não gosta de quem você é, você tem que mudar sobre o que você deveria ser, mas você não deve mudar sobre com quem você deveria ser. Você tem que ser você mesmo, glórias a Deus, sempre. Para você mudar sobre quem você deveria ser, é você ser você mesmo. Mas se você não gosta de você, você precisa sair desse pensamento negativo e buscar ser quem você é, como deveria ser mesmo a sua pessoa. Isso é um prazer pessoal de viver você próprio e tributando e glorificando a Deus sobre a sua pessoa, sobre quem você é. Glórias a Deus. Deus ama você do jeito que você é. Que você tenha pensamentos positivos sobre a sua pessoa e não negativo. Deus te fez vir à vida. Deus deu o melhor que Ele tinha por você, seu Filho Jesus Cristo, para morrer por você na cruz do Calvário, para perdoar os pecados que você herdou de Adão. Porque você estava nos lombos de Adão, nos genes de Adão. Quando Adão peca, automaticamente você pecou, você estava dentro de Adão. Mas o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio morrer por nós na cruz do Calvário, quando o aceitamos como Salvador da nossa vida, o único suficiente. O seu sangue carmesim nos purifica de todo o pecado. Deus escreve o nosso nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus Pai vem fazer morar em nós. Essa é a maior riqueza da nossa vida. Deus vai nos abençoar aqui na terra, vai salvar nossos familiares, teremos uma vida abençoada na terra, mediante as lutas, mas teremos porque Deus garante estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus fala a sua palavra no Novo Testamento, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus vai estar contigo todo dia, toda hora, te livrando, protegendo, te abençoando. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, te orientando, te guiando para viver. Ele é o teu abençoador, o teu ajudador. E a maior riqueza da vida é que o Espírito Santo de Deus faz morar em você quando você aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ame-se, porque Deus te ama como você é. E Ele deu o melhor que tinha por você. Seu Filho unigênito, Jesus Cristo Nazaré, para morrer por você na cruz do Calvário. Ame-se e tenha pensamentos bons sobre você para viver. Se você não se ama, se precisa se amar mais, você precisa mudar a percepção sobre o que é a sua pessoa. Você tem que se amar. Você mais se ama-se Deus. Glória a Deus. Gênesis 1:26. Deus, na sua palavra, façamos uma a vossa imagem conforme a vossa semelhança. Você funciona um pouco parecido com Deus. Se ame. Você tem elemento no seu caráter. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus por isso. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se você tem uma percepção diferente de você precisa mudar o seu sistema de crença sobre você mesmo. Glórias a Deus. E isso vai ser uma transformação poderosa, maravilhosa. Glórias a Deus. Mudar o seu sistema de crença sobre você mesmo. Se você tem um pensamento negativo sobre você, mas eu te falo, em nome de Jesus, tenha bons pensamentos, pensamentos positivos sobre a sua pessoa. Confiando sempre em Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Em segundo lugar, crendo em você, na sua pessoa, que Deus criou e permitiu que você viesse à Terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque se você pensa errado sobre você, você precisa mudar isso. Glórias a Deus. Caleb era um homem de fé,
Glórias a Deus, glória a Deus. Caleb tinha bons pensamentos, glórias a Deus. Como diz aqui a santa palavra do Senhor, glória a Deus. Então você deve desenvolver em você um senso de significância poderoso sobre a tua pessoa. Glória a Deus. Sabendo que você é um autodescobrimento de si mesmo. Entendendo que tudo o que você é hoje, você pode ser melhor cada dia mais. E esse senso de significância sobre a sua pessoa é muito poderoso. É você todo dia se aceitar e glorificar o nome do Senhor pela pessoa que você é e buscar mais e mais internamente sobre coisas que o próprio Deus colocou dentro de você. Porque a vida é uma vida sobre autodescobrimento. Todos os dias nós se descobrimos mais e mais. E o nosso Deus, Pai amado e querido, Pai Santo e Eterno, nos abençoou na terra, assim como Caleb e como Josué, glórias a Deus, como pessoa, glórias a Deus. Então venha até um senso, glórias a Deus, muito extremamente conectado internamente com a tua pessoa, glórias a Deus, um senso de significância sobre você, entendendo se aquilo que você faz hoje de bom, você pode fazer mais, e o dia seguinte fazendo mais, e todos os dias fazendo mais. É uma vida, aleluia, glória a Deus, desenvolvimento constantemente para a honra e a glória de Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e ter uma mente renovada com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você pensa errado sobre você, desista desse modo de pensar sobre errado sobre você. E entre no modo de pensar certo, correto, sobre a sua pessoa. Glória a Deus. Tendo uma autoaceitação sobre você mesmo e glorificando ao Senhor, porque Ele permitiu que você viesse à vida e você é a imagem e semelhança dele. Você nasceu para fazer algo significativo. E você precisa chegar ao ponto que você acredita nisso, como Josué e Caleb, que entraram na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Eles fizeram coisas poderosas, significativas, através do santo poder de Deus na sua vida, através do querer de Deus na sua vida. E eu quero dizer, se você serve a Deus, você veio à terra para fazer coisas significativas, siga a vida, confiando em Deus, seguindo a Deus, glorificando o seu santo nome, orando, louvando, jejuando ao Senhor e fazendo coisas boas e maravilhosas para a honra e glória de Deus, coisas significativas. E você precisa acreditar nisso, glórias a Deus. Aqui, como Caleb, glórias a Deus, a crença de Caleb era muito grande. A crença em si próprio era muito poderosa. Ela pode fazer com que você vá até a fonte daquilo que você precisa ser. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você agir corretamente sobre a sua própria fonte. Glórias a Deus. Sobre a sua pessoa. Porque a fonte, tudo é Deus. Tudo que existe está em Deus. Deus é a fonte de tudo. Glórias a Deus. Mas em você, Ele coloca a capacidade, que é a tua fonte natural, de você mostrar recursos internos dentro de você, para você vir agir, porque você veio para fazer também coisas significativas e maravilhosas na terra. E faça para a honra e a glória de Deus, para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser glorificado na terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O elefante, ele agia como uma ovelha no seu pensamento. Ele era grande, robusto, glória a Deus, inteligente, mas ele agia como uma ovelha. Mas o leão, ele agia como o próprio leão. Como eu falei, o leão tem uma crença própria em si mesmo, glórias a Deus, que ele conseguiria. Ele tem uma crença significativa sobre ele. E ele conseguiria. As coisas, ele conseguia. Quando o leão via um elefante, ele via um almoço. Mas quando o elefante, que era maior do que o leão, viu o leão, ele sentia como se fosse um almoço. Tudo está na forma de pensar, numa mentalidade de viver. Então tem uma mentalidade boa sobre o que você é, sobre o que você exerce na terra. Glória a Deus, sobre a sua pessoa. Glórias a Deus. A vida é sobre autodescobrimento. Glórias a Deus. Quando você descobre quem você é, isso traz algo poderoso e significativo para a vida, para se viver. Glórias a Deus, glórias a Deus. Viva uma vida de confiança. Glórias a Deus, glórias a Deus. Confie em primeiro lugar em Deus, acima de tudo, todas as coisas. Com fé em Deus e acreditando em você mesmo, na sua pessoa. Glórias a Deus. Então Caleb, ele entra aqui, junto com Josué, na terra que você descobre quem você é. Você não pode deixar de ser confiante, glórias a Deus. Você é um produto da sua crença interna sobre a sua pessoa, glórias a Deus.
Caleb confiava em Deus, mas ele confiava também em si mesmo. Assim como Daniel, glória a Deus, assim como tanto servo do Senhor, confiava em Deus em primeiro lugar, mas ele confiava também em si mesmo, assim também como Josué, como Moisés, como todo servo do Senhor. A confiança em Deus é tudo. E confiar em si mesmo, em segundo lugar, é importante. Glória a Deus, glória a Deus. A confiança é uma crença do produto que é dentro de você. Caleb aquele confiava em Deus. Então, o que você acredita sobre si mesmo é importante sobre você. Glórias a Deus, glória a Deus. Você pode determinar a maneira como você pensa, então venha pensar coisas boas. Aqui Caleb pensava coisas boas sobre si mesmo. E a maneira como você pensa sobre si mesmo é a maneira como você se comporta. Glórias a Deus. Josué e Caleb se comportavam com a maneira que eles pensavam. Eles se comportavam, em primeiro lugar, de acordo com o que Deus queria que eles fizessem. Eles eram obedientes a Deus, assim como Moisés, assim como José, assim como o discípulo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era obediente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, os discípulos seguiram com a igreja. Ser, em primeiro lugar, obediente a Deus acima de tudo, glória a Deus, uma vida com fidelidade e amor a Deus. E uma crença na sua pessoa, sobre o que você é, porque a sua crença em si mesmo é um produto sobre a sua pessoa. Glórias a Deus. Então a crença em si mesmo, ela determina também a maneira como você se comporta, glórias a Deus. Não seja negligente com a sua mente, mas venha ter bons pensamentos sobre você. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não dê ouvido às pessoas tóxicas que vêm com pensamentos contrários para lançar com a tua pessoa, para te desmotivar, te abater, para você ficar de cabeça baixa. Não dê vazão para essas pessoas, mas ignore essa parte delas. Glórias a Deus. Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, na terra que manda leite e mel, mas os espias que tinham pensamentos e pontos de vista negativos sobre a terra de Canaã morreram no deserto. Glórias a Deus. Mas Josué e Caleb confiavam em Deus e entraram na terra que manda leite e mel, porque Deus é fiel para cumprir. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ter pensamentos bons é importante para a vida. E não dar ouvido a pensamentos errados, lançados de pessoas contra você, também é importante. Porque você vai ver a sua vida. Vai ver sobre o que Deus diz que você é. Porque só Deus te conhece. E você não vai ver uma vida com base através da opinião alheias, maldosas, invejosas, destrutivas, com segundas más intenções de outras pessoas contra a tua própria pessoa. Confie só em Deus sobre o que Ele diz, quem você é. Porque só Deus te conhece completamente. Afaste as pessoas maldosas, falsas pessoas que se passam como amigos, mas são inimigos íntimos, invejosos, que vêm para destruir, te abater, fazer com que você viva de cabeça baixa, com o desejo que você não chegue a lugar nenhum. Glórias a Deus. Mas afasta essas pessoas que se mostram como amigos, mas são lobos devoradores, destruidores para vir te destruir. E as suas palavras que são lançadas contra você, não dê ouvido. Só dê ouvido sobre aquilo que Deus fala sobre você e quem você é. E tenha uma mente completamente introduzida na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, colocando como um livro seu de regra de fé e vida a santa palavra do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. E Caleb, glórias a Deus, ele tem bons pensamentos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aprendemos com outras pessoas, e aprendemos com nós em primeiro lugar com Deus. Aprendemos em tudo, em primeiro lugar com Deus, segundo com nós, e outra através de testemunhos, de vivência sobre outras pessoas. Mas você precisa trazer uma alta análise sobre aquilo que te falam. Se é bom, se vale a pena ser aplicado, se vem de Deus ou não. Se não vem de Deus, glórias a Deus, não vale a pena. Não dê ouvidos, glórias a Deus. Mas se alguém vir te contar um testemunho de experiência com Deus, que Deus abençoou, que Deus dê vitória, aprenda com isso. Como aprenda também com histórias de pessoas, boas histórias, para você vir aplicar na sua vida. E aprenda também, em primeiro lugar, com a sua própria história, a sua própria vivência, glórias a Deus, e coloque bons pensamentos na sua mente, glórias a Deus. E Caleb e Josué entraram na terra de Canaã, porque eles tiveram o quê? Atitude. Aqui mostra que eles tiveram atitude. Eles não tiveram medo dos povos que estavam lá. A diferença entre eles e os 10 era o quê? Atitude. Atitude também é um produto de pensamento. Quem tem bons pensamentos gera boas atitudes, glórias a Deus. Eles viram as mesmas coisas, as mesmas pessoas que estavam lá naquela terra. Os 10 espias, Josué e Caleb, viram as mesmas pessoas
que estavam naquelas terras, mas a diferença de Josué e Caleb com eles, em primeiro lugar, foi a fé e a confiança em Deus, na sua palavra. Em segundo lugar, em atitude. Eles tiveram atitudes. E quando não confiaram em Deus e tiveram pensamentos errados, percepções erradas sobre a terra de Canaã, que eles viram à distância, Josué e Caleb tiveram fé em Deus, confiança em Deus, com fé em Deus na sua palavra, e em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles tiveram atitudes, glórias a Deus, glórias a Deus. E as suas atitudes foi uma das bases do seu sistema de crença, glória a Deus. Eles acreditavam em Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, eles acreditavam nele através de bons pensamentos sobre a sua pessoa. Com base no verso, Caleb possuía um espírito de liderança com base no seu sistema de crenças, que também vinha através de atitudes. Glória a Deus. Ele confiava em Deus em primeiro lugar, ele tinha bons pensamentos e crenças profundas sobre a sua própria pessoa, e ele tinha atitude. E esse era um dos fatores distintivos mediante os outros espias. Glória a Deus. Ele fazia diferença. O verso diz aqui que o espírito dele era diferente. Deus falando aqui com Caleb, a sua mente, nas minhas palavras, era poderosa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, trazendo isso para nós, a nossa mente, nossa forma de agir com base na nossa mente, é muito importante, glória a Deus, mais importante do que muitas ações que nós viemos a agir. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Ter um coração diligente é importante, ter atitude de diligência, atitudes de fé, em primeiro lugar, em Deus, é importante. Glória a Deus. E confiar em si próprio, ser diligente nas suas atitudes, é importante para viver. Abençoa a vida e traz sucesso para a vida. Assim como Caleb e Josué foram abençoados e foram bem-sucedidos, eles entraram na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Você precisa entender uma coisa. Deus, ele é fiel em tudo que ele fala. Se Deus te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Mas ele quer também que você faça a sua parte. E uma da sua parte para fazer é confiar nele. Seguir uma vida fiel a Deus, confiar em Deus, a sua palavra, ser fiel a Deus em tudo o que Deus quer que você seja e ter também, em segundo lugar, com base no verso aqui, confiança em si mesmo, ter um espírito de atitude e uma crença inabalável na sua pessoa. Glórias a Deus, glória a Deus. Se você quer entender a vida humana, você precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. Você precisa nutrir bem a Bíblia dentro de você. Glória a Deus, glória a Deus. Para que você possa vir agir com atitudes certas e corretas com base na palavra de Deus, a Santa Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Nutrir significa se alimentar. Então que você venha nutrir, se alimentar da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque nutrir é alimentar. E quando você se nutre da palavra de Deus, santa e eterna, você está se nutrindo do que Deus está falando para você vir a fazer para você ter uma vida abençoada, glórias a Deus, aqui na terra. E uma vida santificada mediante a palavra de Deus, tenha pensamentos e um coração e o seu ser nutrido completamente com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, se alimentando da Bíblia Sagrada. Isso significa se alimentar das informações certas. Por isso é bom você monitorar os pensamentos que há dentro de você. Glórias a Deus. Nutrindo com coisas boas, monitorando os pensamentos só para coisas boas. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Deus. O que estamos a pensar é sobre a forma também como agimos. Glórias a Deus. Você também pode se tornar o que você pensa. Glória a Deus. Você pode agir da forma que você pensa, porque quando você pensa, você também age. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você se posiciona, você tem atitudes, você pensa, você age. Tudo vem através do pensamento, porque através de um pensamento gerará outros bons pensamentos, aliado com o primeiro pensamento bom. Glórias a Deus. Então você traz informações para a sua vida com um posicionamento mental poderoso, maravilhoso, com base na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para você vir aplicar na sua vida, se alimentando bem da Bíblia Sagrada, se nutrindo da Bíblia Sagrada, através da palavra do Senhor, glórias a Deus, e trazendo ela para colocar em prática, aplicando a sua vida.
Isso vai te abençoar, você e sua família. Vai te santificar e vai te dar uma vida abençoada na terra. Como Caleb aqui, era um homem que tinha atitudes, glória a Deus. Que ele era um homem que era fiel a Deus e sua palavra, glórias a Deus. Ele tinha uma mentalidade constantemente se elevando em atitudes, glórias a Deus, glória a Deus. Mas Caleb, em primeiro lugar, ele fazia a vontade de Deus, o querer de Deus na sua vida, glória a Deus. Em segundo lugar, ele tinha uma mente poderosa, glórias a Deus. Os espias morreram no deserto, 10 espias. Mas Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, porque eles confiavam em Deus. Eles eram fiéis a Deus, a sua palavra, o que Deus pedia para eles fazer, eles faziam. E eles tiveram, em segundo lugar, uma mente poderosa, uma crença profunda sobre a sua pessoa, uma mente, glórias a Deus, de atitude, glórias a Deus, uma mente de perseverança, glórias a Deus, uma mente, glórias a Deus, buscada para Deus, sua palavra, aliada com querer a vontade de Deus e com bons pensamentos sobre a sua pessoa, glórias a Deus. Isso fez com que Josué e Caleb herdassem a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E eles foram abençoados, glórias a Deus. E Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus é fiel para cumprir. E quando os espias morreram no deserto, Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, para a honra e a glória. Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso, ele é fiel. Glórias a Deus. Venha ter bons pensamentos sobre a sua pessoa, pensamentos de confiança, pensamento de paz, pensamentos triunfantes de conquista, de vitórias. Glórias a Deus. Pensamentos, em primeiro lugar, com fé em Deus, na sua palavra, a Santa Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus. E venha aplicar esses bons pensamentos todos os dias da sua vida. Porque a vida ela é sobre sequência. Glórias a Deus. Que cada dia mais você venha se moldar, glória a Deus, se lapidar através do querer de Deus na sua vida e trazendo consigo bons pensamentos para colocar em prática, para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Glórias a Deus. As nossas ações, elas contam muito sobre nossas vidas. As nossas ações, elas mostram o que somos e como agimos. Mas antes das ações, vêm os pensamentos que começam na mente, de cima, e descem para a mente de baixo. O coração, que eu chamo de submente, e daqui são os desejos para se agir e fazer as coisas. Então você vai fazer coisas certas e corretas, vindas de bons pensamentos sobre você, sua pessoa, com uma confiança sobre a sua pessoa, confiando em Deus em primeiro lugar e em segundo lugar na sua pessoa, sobre o que você é, numa convicção interna, maravilhosa e poderosa sobre você mesmo, sabendo que Deus te ama e Ele quer te abençoar, glórias a Deus, cada dia mais, em nome de Jesus na terra. Se você não salvar, Ele quer te salvar e Ele quer que você tenha uma vida abençoada na terra. E sobre as ações, começa com bons pensamentos. Então, foque no que Deus fala sobre quem você é, porque só Deus te conhece completamente, e faça a vontade de Deus na tua vida. Sempre que toda a vontade de Deus você venha fazer na tua vida sobre o querer e a vontade de Deus, você vai ter uma vida abençoada na terra e bem-sucedida, você e sua família. Se você serve a Deus, no final você vai para o céu de glórias. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30, glórias a Deus, 31, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? 31. Responderam-lhes eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus te ama, Deus é poderoso, Deus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, hoje e sempre eternamente. Amém. Glórias